ao 25. Livro de João, capítulo 2, versículo 13 ao 25. A palavra de Deus vai nos dizer assim: ao aproximar-se da Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no palácio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e além dos cambistas, que ali estavam sentados. Fez então um chicote das cordas e expulsou todos do palácio, do pátio do templo, bem como as ovelhas, os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Então disse aos que vendiam pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus protestaram, perguntaram-lhe: que sinais nos mostra? Como provai a sua autoridade para fazer isso? Jesus lhe respondeu: destrói este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu levantarás em 3 dias. Mas o santuário ao qual ele se referia era o seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso, que ele dissera, e creram na Escritura e na palavra de Jesus havia falado. Encontrando-se em Jerusalém para as festas da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome, mas o próprio Jesus não se confiava neles, porque conhecem todos, e não precisa que lhe desse testemunho sobre os homens, pois ele bem sabia o que é um ser humano. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nos encontramos diante da Tua presença, diante da Tua palavra. Aqui está, Senhor, a Tua palavra lida, Senhor, a Tua igreja, que estamos, Senhor, sedentos de Ti, sedentos da Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, esclarece, Senhor, em nossos corações a Tua palavra. Realiza, Senhor, em nossas vidas o cumprimento da Tua palavra. Fala, Senhor, conosco nesta hora. Toma, Senhor, a minha vida em Suas mãos. Que eu diminua para que Tu cresça e que eu suma para que Tu apareça. Fala, Senhor, porque ansiosos estamos para ouvir a Tua voz. Amém e amém. Mas, antes de começarmos a expor o texto, nós vamos fazer uma retrospectiva do que vimos até agora. Nós vimos no início do capítulo 1, João falando sobre o próprio João Batista, sobre o Verbo encarnado, sobre Cristo Jesus, sobre aquele que era, que é e que há de vir, sobre Cristo, sobre o homem, mas também Senhor. O testemunho também fala no capítulo 1 sobre o testemunho de João Batista, quando vieram interrogar, perguntando quem ele era, o porquê ele fazia o que ele fazia, e ele explica quem ele era e o que ele fazia. Também vamos ver o batismo de Jesus por João Batista. No capítulo 1, vemos o batismo de Jesus por João Batista, o batismo a qual o Senhor desceu em forma de pomba, o Espírito Santo do Senhor. Depois vamos ver os primeiros discípulos de Jesus, vamos ver Jesus e os primeiros discípulos o seguindo. Vamos ver também o chamado de Filipe e Natanael, quando Jesus fala que viu Natanael debaixo da figueira. Vimos também a festa em Caná, onde Jesus realiza e transforma a água em vinho, onde Cristo transforma e realiza aquela água, aquele casamento em vinho. Agora, no capítulo 2, do versículo 13 em diante, nós vamos ver Jesus purificando o templo. Jesus purificando o templo.
E o texto começa a nos dizer, ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Por que Jesus subiu para Jerusalém? Existiam 3 festas em Jerusalém, e nessas 3 festas os judeus precisavam estar pelo menos em uma presente para entregar sacrifício ao Senhor pelas suas vidas e levar as ofertas anual das suas coisas, dos seus plantios, das suas vendas. Anualmente as pessoas iam ao templo pelo menos uma vez ao ano ou as 3 vezes ao ano para prestar sacrifício ao Senhor pelos seus pecados, pela sua vida, e também para oferecer suas ofertas e seus sacrifícios. Nesse texto nós vemos um Cristo a qual repreende os cambistas, repreende as pessoas que estão naquele lugar, o Cristo que tem zelo pela casa do Senhor e pela obra do Senhor. João, quando vai falar, ele não é por mera coincidência que João fala primeiro sobre Caná, onde Jesus tinha realizado e transformado água em vinho, e logo após ele fala de Jesus como aquele que zela, aquele que cuida. Porque muitas pessoas, elas creem no Cristo que realiza, confiam no Cristo que cria maravilhas, ou querem seguir um Cristo que faz prodígios e maravilhas, mas não querem um Cristo que corrige, não querem um Cristo que exorta, não querem um Cristo que muitas das vezes repreende, porque não tem como ter zelo sem repreensão, não tem como ser ensinado sem ter repreensão, não tem como ter zelo ou ser repreendido pelo Senhor sem ter repreensão. Então João ele vai nos falar sobre um Cristo que realiza maravilhas, um Cristo que realiza obras maiores em nossas vidas, mas também ele fala do Cristo que ele reprime, um Cristo que cobra, um Cristo que faz para melhor aproveitação da sua casa e da sua obra. E começamos o texto, e o texto vai nos dizer: aproxima-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Aqui o texto está dizendo Páscoa dos judeus. Por que Páscoa dos judeus? A Páscoa ela era comemorada pelos judeus pela libertação do povo do Egito. O povo foi libertado do Egito, então eles realizaram a Páscoa do Senhor. E logo após o Deuteronômio também vai ser modificada essa Páscoa. E essa Páscoa também vai ser para a honra e glória do Senhor. E também agora nós, como cristãos do Evangelho, cremos no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício feito de Jesus na cruz do Calvário por nós temos uma nova Páscoa. A Páscoa daquele que veio, morreu e ressuscitou, e hoje vive está à destra do Pai. Por isso que João vai dizer a Páscoa dos judeus, não a Páscoa que nós comemoramos hoje, mas a Páscoa que eles comemoravam naquela época. E o texto continua nos dizendo: e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas que ali sentados estavam. E muitas pessoas vão falar sobre esse texto e vão dizer sobre as coisas que são vendidas na casa do Senhor hoje, as coisas que são feitas na casa do Senhor hoje. Mas era comum naquela época, Deuteronômios, Deus deu aos irmãos. Abre para mim Deuteronômios 14. Deuteronômios 14, 24. Mas se quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, se o lugar que Ele escolheu para ali for o seu nome ficar longe da sua casa, por que, irmãos, não de Jerusalém? Porque nesse tempo ainda não tinha um templo, nesse tempo ainda não estava na terra, ainda não tinha um lugar, mas Deus já tinha dado o mandamento. E o texto continua: ficar longe da sua casa, de modo que a caminhada para lá seja tão longe que não possa levar os dízimos ou as ofertas,
Então vende tudo, traz os valores na mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus te escolherá. Comprarás com esse valor tudo o que desejais: bois, ovelhas, vinho, bebida forte e tudo que a tua alma pedir. Comerás ali diante do Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua família. Então acabamos de ver que era comum e poderia ser realizado isso naquele lugar. Poderia ser realizado essa compra de animais para sacrifício naquele lugar. Mas por que Cristo então bate, quebra tudo? Por que Cristo faz o que ele fez? Então nós vamos ver o porquê. Nós vamos entender o porquê desse texto. Porque às vezes usamos esse texto de forma errada para as nossas vidas. Às vezes usamos esse texto de formas equivocadas. Mas nós hoje vamos entender o sentido por que Cristo fez o que ele fez. Nós vamos entender o que Cristo realizou, por que Cristo fez aquilo. Então, encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas que ali sentavam. Os cambistas nada mais eram aquelas pessoas que trocavam o valor. Os cambistas eram aqueles que faziam a troca monetária, porque no templo só aceitava a moeda dos judeus, não aceitava a moeda de César, não aceitava a moeda dos gentios, não aceitava nada. A moeda dos judeus era uma moeda de prata, e ela era esculpida especificamente para as ofertas. Era uma moeda a qual os judeus compravam ou trocavam para ofertar, e aquela moeda, até porque aquela moeda não poderia facilmente ser falsificada. Antigamente já existia falsificação da moeda, não é coisa de agora. Antigamente já existia aqueles que falsificavam a moeda. Então era uma moeda específica, que era ofertada ao Senhor do templo. Não era uma moeda de qualquer Deus, não era uma moeda com imagem de qualquer homem que podia se achar Deus, mas era a própria moeda dos judeus para o Senhor, para derramar sobre a vida do Senhor. Então, fez então o chicote das cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas, os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Antes nós vamos verificar sobre o 14, que vai falar que ele encontrou todas essas coisas dentro do pátio do templo. Essas ofertas, elas poderiam ser realizadas, só que o que acontece? Naquela época, era fora do templo. Os cambistas ficavam fora do templo, as pessoas que vendiam os animais ficavam fora do templo, e as pessoas passavam por ali e compravam para fazer as ofertas. Só que houve uma tramóia entre os ofertantes e quem vendia. Teve uma coisa entre quem realizava, o sacerdote e aqueles que vendiam. Os que vendiam chegaram para o sacerdote: olha, já que a lei permite que a pessoa venha com dinheiro e compre, vamos montar aqui uma barraca e a gente, em acordo, divide os lucros. A gente junta, por quê? Porque em Deuteronômio também vai dizer que quando o animal era levado, quem analisava e verificava se o animal era puro, se tinha uma mancha, se tinha algum erro, se tinha alguma coisa, era o sacerdote. Era o sacerdote do templo que ia analisar e falar: olha, esse aqui não serve. E aí começou a haver naquela época uma máfia, porque as pessoas que não vendiam levavam o animal e o sacerdote falava: não, esse animal não é puro não, você precisa comprar outro lá fora. Começou a existir uma máfia para poder aquele mercado funcionar. Aquele mercado que era antes fora do tempo, que era corrigido, que poderia ser realizado, que poderia ser feito, começou a querer angariar fundos, começou a trazer riquezas, pessoas querendo enriquecer por causa daquilo, pessoas do templo, sacerdotes do templo enriquecer por causa do dinheiro. Por isso que o Senhor, ele quebra as bancas, por isso o Senhor tira aqueles animais de lá, porque as pessoas estavam querendo enriquecer com a venda dentro da igreja. E nós vimos no mundo de hoje muitas pessoas enriquecendo com o Evangelho,
enriquecendo por causa da venda de coisas na igreja. Igrejas que cresceram e enriqueceram por causa de venda de diversas coisas. Pessoas e igrejas que cresceram no mundo de hoje por causa da venda da fé, da venda de um pedaço do céu, da venda de uma coisa que pode realizar na sua vida, da venda de algo que pode fazer na sua vida, ou pode cumprir algo na sua vida. E nós vemos aqui que Jesus, isso não era dos tempos de hoje, mas já antigamente, as pessoas queriam enriquecer com o nome do Senhor. As pessoas queriam enriquecer com os sacrifícios e com a palavra do Senhor. E Cristo, ele vai e faz um chicote das cordas e expulsou todos os do pátio do templo, bem como as ovelhas, os bois, esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou as suas mesas. Ali eles já tinham mesas, os cambistas já ficavam ali, já estavam localizados ali, já tinha um pátio ali específico para eles fazer essa coisa que eles realizavam. E o Senhor chega ali e prepara, na hora ali, ele prepara um chicote com as cordas mesmo daqueles que estavam ali, que deixaram pelo caminho. Jesus trança, esse chicote, ele é trançado, ele é uma trança grande, a qual Jesus realizou essa trança e fez esse chicote, e começou a bater em todos naquele lugar. Você já imaginou alguém chegar no mercado, aqui no nosso mercado da Bahia, ali onde as pessoas vendem, e sair batendo em todo mundo, quebrando todo mundo, quebrando tudo, jogando tudo para o alto, batendo com um chicote em todo mundo? E aqui nós vemos no texto que ninguém fez nada. Por que ninguém fez nada? E o texto continua nos dizendo: então disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai um mercado. E seus discípulos lembraram-se de que ele estava escrito: o zelo pela tua casa lhe consumirá. Então os judeus protestaram, perguntando-lhe: que sinais nos mostra como prova de autoridade para fazer isso? Eles querem saber o porquê ele fez aquilo, que prova de autoridade ele tinha para realizar e fazer aquilo. Porque quando nós vemos o Velho Testamento, o chicote na mão de Jesus, ele vai remeter ao Messias. Porque quando a imagem que o povo judeu tinha era de um Cristo que viria para julgar, um Cristo que viria para realizar, um Cristo que viria para fazer, um Cristo que viria para libertar o povo do jugo de César, um Cristo que viria para fazer e realizar, o Messias. E por isso os judeus perguntam para ele: com autoridade de quem? Quem você é? Me mostra. Os judeus interrogam a Jesus perguntando: mostra-nos como prova de autoridade para fazer isso. As pessoas que estavam naquele lugar, elas entenderam o que estava sendo feito. Mas os judeus chegaram para ele e perguntaram: mas que prova então que você é esse? Que você tem essa autoridade para fazer isso? E o texto continua nos dizendo: Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Destruirão, em outras versões vai dizer: destruirás esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava dizendo para os judeus: vocês irão me crucificar e em 3 dias eu voltarei e reinarei eternamente. Cristo, ele já estava mostrando para eles que vocês irão me levar à cruz do Calvário, mas eu no 3º dia ressuscitarei e irei estar com o Pai eternamente. E o texto continua nos dizendo: e os judeus prosseguiram: este santuário levou 46 anos para ser edificado, e tu levantarás em 3 dias. Eles entenderam que era o santuário, era o templo de oração, a casa de oração.
Eles não entenderam que era o santuário, que era Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver que o santuário foi diversas coisas. Antes foi tendas, depois foi a Arca da Aliança, depois se tornou templos feitos por mão. Mas o Senhor, Ele diz que Ele não habita em templos feitos por mão. Por isso que aqui onde estamos hoje é a casa de oração, porque nós somos o santuário do Senhor, porque Cristo, através do Espírito Santo do próprio Deus, habita em nós. Cristo, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, nos comprou e nos deu acesso a Deus, e por isso temos Deus em nós. Possuímos Deus dentro de nós. Mas o santuário ao qual ele se referia era do seu corpo. Quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Espera aí, pastor, mas nós não vimos nem não vimos ainda a morte de Cristo, não vimos ainda a ressurreição de Cristo. Mas aqui João, ele escreve o livro, mas ele já sabia o que já tinha acontecido. Ele já tinha vivido o que já tinha acontecido. Por isso ele escreve o livro de João, já falando sobre o que tinha acontecido lá na frente. Ele já fala aqui no versículo: quando ressuscitou dentre os mortos, seus discípulos se lembraram disso que ele dissera. Se lembraram do que ele falou, que destruiriam o templo em 3 dias, ele reconstruiria. Lembraram do que Cristo falou lá atrás. Lembraram do que Cristo falou lá no templo. E aqueles que creram, e aqueles que disse isso, lembraram tudo que disseram, e creram na Escritura e na palavra que Jesus havia falado. Os discípulos seguiam a Cristo, viam sinais, prodígios e maravilhas. Mas o texto vai nos dizer aqui que eles creram nas Escrituras e na palavra de Jesus depois que ele ressuscitou. Eles creram em Cristo Jesus como Senhor ou Messias quando ele ressuscitou. E talvez você esteja aqui nesta noite, diz que tem caminhado com o Senhor, crê nas coisas do Senhor, crê nas realizações que o Senhor tem feito, crê nas bênçãos, crê nas coisas maravilhosas que acontecem, mas talvez você não creia no Cristo Messias. Talvez você está aqui nesta noite porque crê no Senhor que realiza o que pode realizar obras maiores na sua vida. Talvez estamos aqui por causa de um Cristo que realiza e transforma a água em vinho. Talvez estamos aqui porque cremos num Cristo que cura cegos, que cura doentes, que liberta, que transforma. Mas não cremos num Cristo como Senhor das nossas vidas. Não cremos num Cristo como soberano. Cremos num Cristo Salvador, porque Ele fez a obra. Mas não cremos num Cristo como Senhor das nossas vidas, porque eu preciso deixar, eu preciso cortar na carne, eu preciso fazer algo para agradar o meu Senhor. Cremos num Cristo que realiza, que faz, que cumpre, que obras maiores farão, mas não cremos num Cristo que pode guiar a minha vida. Não cremos num Cristo que quer ser o Senhor da minha vida, que quer que sejamos obras dele e espelhos dele. Cremos num Cristo que pode fazer obras maiores, um Cristo que realiza, um Cristo que galardoa, mas muitas vezes não cremos num Cristo a qual precisamos deixar o pecado. Não cremos num Cristo que precisamos deixar as nossas vidas para servir a Ele. Não cremos num Cristo que precisamos cortar a nossa própria carne, porque criaram um Evangelho que coloca Cristo numa redoma, onde sabemos o que Cristo pode ou não fazer em nossas vidas. Cremos num Cristo
que é Salvador, que faz, que realiza, mas não acreditamos, ou não cremos, ou não aceitamos um Cristo que é juiz, um Cristo que realiza, um Cristo que cumpre, um Cristo que cuida, e por ser zeloso, Ele às vezes adverte, por ser zeloso, por te amar, por não querer que você faça, que você vá para maus lugares, para que você não vá para longe dele, às vezes repreende as nossas vidas. Às vezes cremos num Cristo que pode todas as coisas, que realiza todas as coisas, mas queremos permanecer nos nossos erros, nos nossos pecados. Não aceitamos quando o Cristo nos repreende, quando Deus nos repreende pelos nossos pecados e as nossas transgressões. Não aceitamos o Cristo que quer falar conosco e quer que nós sejamos repreendidos e que nós venhamos a reconhecer os nossos erros perante o Senhor. Queremos um Cristo que pode nos dar coisas maravilhosas, mas não queremos ter um Cristo que pode lançar a nossa alma no inferno. Queremos um Cristo que pode todas as coisas, mas não aceitamos que Ele tire o nosso pecado ou tire os nossos erros. Precisamos verdadeiramente conhecer e aceitar o Cristo Senhor das nossas vidas. O Cristo que por mais que doa, mas é para nosso bem. Por mais que algo aconteça em nossas vidas, que nos machuque, mas o Senhor quer o melhor para mim e para você. O Senhor não quer que nós venhamos a nos se perder. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor não quer que ninguém se perca. Mas precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Precisamos confiar naquele que nos chamou. E aquele que nos chamou, Ele é fiel para completar a boa obra que já começou na minha e na sua vida. Precisamos crer num Cristo que cuida. Como nós pais, corrigimos os nossos filhos porque amamos os nossos filhos. E não queremos que os nossos filhos se tornem alguém pior, alguém ruim. Não queremos que nossos filhos se tornem um traficante, que nosso filho se torne um homicida, que nosso filho se torne um assassino. Nós corrigimos os nossos filhos, que nosso filho se torne um ladrão. Nós corrigimos os nossos filhos para que eles andem no caminho, para que eles não se percam no caminho. Não é diferente na minha e na sua vida com o nosso Pai Celestial. Não é diferente com Cristo Jesus na minha e na sua vida. O Senhor muitas das vezes em nossas vidas irá nos corrigir para que nós não venhamos a nos perder. Muitas vezes em nossas vidas o Senhor irá nos corrigir porque Ele nos ama. A palavra do Senhor vai nos dizer: não se ire com a repreensão do Senhor, porque Ele corrige o filho a qual o ama. Se você muitas vezes em sua vida tem sido corrigido pelo Senhor, é porque Ele ainda te ama. Se você muitas das vezes em sua vida, só de pensar, o Senhor tem te corrigido, é porque Ele te ama. Mas se o Senhor já te deixou de lado, e o pecado para você já é normal, e as coisas deste mundo é comum, é porque Ele já te largou de mão, já te lançou aos desejos dessa carne. Que é isso, pastor? A Bíblia vai nos dizer que tem alguns que Ele lança aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades. Não tem mais jeito. Como Paulo já entregou diversas pessoas a Satanás, precisamos aceitar a repreensão do Senhor, porque Ele nos ama. E se talvez o Senhor não tenha te repreendido pelos seus erros, pelos seus pecados e pelas coisas que você tem cometido, é momento de pedir perdão ao Senhor, para que o Senhor tenha ainda misericórdia da sua vida, para que o Senhor ainda possa olhar para você e ter misericórdia da sua vida. Você que o pecado é normal, todo mundo faz, é comum. Hoje todo mundo faz isso, é comum para todo mundo. Eu posso. E nada acontece. Tem um texto que vai dizer: se no seu caminho você não bater de frente com Satanás, é porque você está andando na mesma direção que ele. Se no seu caminho você não der de frente com o diabo, é porque você está indo na mesma direção que ele. Se as coisas não acontecerem, não se levantarem, se Cristo ainda não te repreender pelos seus erros,
por seus pecados, é porque você já está perdido e precisa ter um verdadeiro encontro com o Senhor. O Senhor vai falar em Isaías sobre as ofertas. O Senhor fala em Isaías que muitas pessoas levavam ao templo os bois, ovelhas, vacas, levavam tudo, mas perderam a essência. Qual era a essência, pastor? A essência era você cuidar todo ano, o ano inteiro, daquela novilha para que nada acontecesse com ela, porque você tinha separado ela para ofertar ao Senhor. Então você cuidava daquela novilha, você tinha um cuidado para não dar nenhuma praga, para não acontecer, ela não quebrar a guarda, para nada acontecer. Então você tinha um cuidado, um zelo com aquela oferta para levar anualmente ao Senhor. E todo dia você olhar para aquela novilha, a qual você tinha um zelo, você começava a lembrar dos seus erros, você lembrava dos seus pecados, você lembrava do porquê você estava preparando aquela novilha, porque você estava preparando aquela oferta. Você todos os dias, ao preparar aquela oferta, ao preparar aquele sacrifício pelos pecados, pela sua vida, você lembrava das coisas erradas que você tinha feito. Você lembrava das coisas que você estava realizando na sua vida que não agradava ao Senhor. Isso foi perdido, porque as pessoas entravam naquele templo, compravam e pagavam, e não tinha mais essa culpa de todo dia ir lá olhar aquela oferta e lembrar dos seus erros, lembrar dos seus pecados. Só lembrava uma vez por ano. Eu vou viver a minha vida, eu vou fazer, depois eu vou lá, compro algo e vai pagar os meus pecados, eu vou errar, vou fazer, depois eu peço perdão ao Senhor. E muitas pessoas têm vivido uma vida desta forma, têm vivido uma vida de que não tem problema não, o Senhor perdoa todas as coisas, vou fazer o que eu quiser na minha vida, depois eu peço perdão, depois eu me arrependo, depois eu deixo, depois eu falo. Eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, depois eu vou me arrepender dos meus pecados, e o Senhor vai me libertar e vai me perdoar. Como o Senhor fala, com as suas bocas me louvam, mas o teu coração está longe de mim. Muitas pessoas louvavam o Senhor, iam ao templo, mas o coração estava longe do Senhor. Hoje ainda existem muitas pessoas dentro de igrejas que se dizem evangélicos, se dizem cristãos, que só louvam o Senhor com a boca, mas o coração está longe do Senhor. O coração está longe de Cristo ser o Senhor das nossas vidas. Porque quando Cristo é Senhor da minha e da sua vida, nós renunciamos o pecado. Quando Cristo é Senhor das nossas vidas, nós deixamos as velhas práticas para trás. Por quê, pastor? Porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Quando o Senhor é Senhor das nossas vidas e Ele que toma a decisão das nossas vidas, nós negamos a carne, deixamos as nossas vontades de lado para agradar e fazer a vontade do Senhor. Quando Cristo verdadeiramente vive em nós deixamos as coisas que para trás ficaram e vivemos o novo de Deus. Mas às vezes ficamos apegados às coisas antigas do passado. Às vezes em nossas vidas ficamos presos às coisas erradas que fazíamos e não conseguimos deixar, e não conseguimos largar, e não conseguimos abrir mão, porque o pecado é bom, o pecado é muito bom, mas o pecado ele é bom para a carne, mas nos afasta de Deus. O pecado é bom para o homem, mas nos afasta da presença do Senhor. O pecado é bom enquanto estamos aqui na terra, mas para onde vamos, não podemos levá-lo. Para onde vamos, não podemos carregar conosco. Porque quando estamos com a bagagem cheia, o Senhor não consegue nos levar. Quando a nossa bagagem está cheia de pecado, está cheia de transgressões, está cheia de adversidades, o Senhor não consegue nos levar para estar com Ele. Precisamos reconhecer o Senhor como o Senhor das nossas vidas, como o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Porque muitas pessoas, aqui no 23 vai nos dizer
e encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. Muitas pessoas criam no Senhor pelos seus sinais, e hoje não é diferente. Muitas pessoas creem em Cristo por causa de seus sinais, dos seus prodígios e maravilhas. Muitas pessoas creem no Senhor como aquele que realiza e que faz. Querem muitas vezes estar na igreja pelas bênçãos, mas não pelo Cristo que pode salvar a sua vida, não pelo Senhor que pode e quer realizar a obra maior na sua vida, mas é necessário deixar o velho homem para trás. E o texto continua nos dizendo: mas o próprio Jesus não se confiava neles, porque conhecia a todos. Cristo nos conhece, Cristo sabe quem é você. Eu não sei, o irmão que está do seu lado não sabe, talvez quem está dentro da sua casa não te conhece, mas Cristo te conhece. Cristo conhece o coração do homem. No 25, e não precisava que lhe dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Ele nos conhece melhor do que ninguém. Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele esquadrinha o meu e o seu coração. Ele sabe quem somos nós quando ninguém está nos vendo. Ele sabe o que fazemos quando achamos que ninguém está nos olhando, ou quando não estamos próximos de ninguém. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor conhece. Por isso não adianta entregar, falar, ofertar, porque o Senhor conhece o seu interior. O Senhor conhece aquilo que Ele quer realizar na sua vida e quem é você. Não importa quem você mostra ser, mas o que importa para o Senhor é quem Ele sabe que você é. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe o que você tem feito. O Senhor sabe todas as coisas da minha e da sua vida. Gostaria, antes de terminar, abrir lá em Isaías primeiro, do versículo 1 ao 19. Isaías, capítulo 1, versículo 11 ao 19. O Senhor pergunta: para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto de holocausto, de carneiros, de gordura, de animais de engorda. Não me agrada do sangue dos novilhos, dos cordeiros e dos bodes. Quando vindes comparassem diante de mim, quem vos pediu que pisastes nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas inúteis para mim, e incensos abomináveis, luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com a solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas, estou cansado de suportá-las. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliquem as orações, não os ouvireis, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más. Parei de praticar o mal. Aprendei a praticar o bem, buscai a justiça e acabai com a opressão. Fazei justiça aos órfãos, defendei a causa das viúvas. Vinde racionalmente, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate. A escarlate é uma pedra muito preta. Eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmim, se tornarão como a lã.
Se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. O Senhor nos chama ao arrependimento. O Senhor nos chama a deixar o que temos feito, a deixar para trás as nossas más obras e a se arrepender e buscar o Senhor verdadeiramente em nossas vidas. O Senhor nos chama a não ofertar a Ele de qualquer jeito, mas entregar as nossas vidas, porque o Senhor quer a minha e a sua vida eternamente. O Senhor não quer que você perca o seu tempo, pois Ele não perde o dele. O Senhor não quer que você venha todos os dias ao culto, que você oferte, que você esteja, mas que o seu coração esteja longe dele, que o seu coração não esteja com o Senhor sendo o Senhor verdadeiro da sua vida, que Cristo não esteja sendo o Senhor verdadeiro da sua vida, que você venha verdadeiramente entregar ao Senhor as suas ofertas, mas primeiro a sua vida, que você venha entregar ao Senhor a sua vida, o seu caminhar e todas as coisas que você tem vivido. Que possamos reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas e que possamos deixar as velhas coisas, as velhas práticas mais para trás, para que o Senhor possa realizar algo maravilhoso na minha e na sua vida. Amém. Oremos. Poderoso